Olá, saudações a todos. Muito obrigado por ter adquirido essas videoaulas, onde nós vamos abordar sobre o treinamento avançado de liderança com alta performance. Eu sou Narciso César, sou palestrante, sou coach, estou mestrando em comunicação, marketing e publicidade, sou licenciado em gestão de recursos humanos. Atualmente exerço a profissão de formador. Então, hoje vamos falar relativamente ao treinamento avançado de liderança com alta performance. Vamos desenvolver o aspecto líder e liderança. O que é líder para si? O que é liderança? Mas antes disso, conheça os nossos grandes objetivos. O nosso objetivo neste treinamento é conhecer a importância da liderança nas organizações humanas, é analisarmos a importância da inteligência emocional na liderança. Nós também vamos relacionar a liderança e o líder, vamos aferir o impacto da liderança coach nas organizações e, finalmente, observaremos a liderança na gestão de recursos humanos e nos conflitos laborais. Então, numa primeira instância, nós vamos relacionar a liderança e o líder. O que é líder? O que é liderança? Em poucas palavras, quando nós estamos a falar de líder, e a palavra líder é uma palavra de origem inglesa, né? Que significa a pessoa que comanda, que orienta, que dirige, mas liderança tem essencialmente a ver com o processo de influência dos liderados para o alcance de objetivos comuns, né? A liderança é, acima de tudo, aquela capacidade de influenciar outras pessoas para o alcance de objetivos comuns. E quem influencia? É o líder. Quem é o líder? O líder é a pessoa que é dotada dessa capacidade de liderança para influenciar os seus liderados. Qual é a diferença entre o líder e a liderança? Em poucas palavras, quando nós estamos a falar do líder, nós estamos a falar da pessoa que tem estas habilidades de influenciar outras pessoas voluntariamente. E quando estamos a falar de liderança, nós estamos a falar do comportamento. Então, líder é a pessoa, liderança é o comportamento. Toda pessoa pode ter o espírito de liderança, mas toda pessoa que é líder deve ter obrigatoriamente a liderança. Ou seja, uma pessoa pode ter liderança sem necessariamente ser líder, mas todo líder deve ter a liderança. Então, um dos pontos que a gente vai desenvolver aqui é, portanto, os estilos de liderança. Nós temos vários estilos de liderança, desde as tradicionais e as modernas. Os estilos de liderança, aquelas que são consideradas tradicionais, são três: a liderança autocrática, ou o estilo autocrático, o democrático e o liberal. Quando estamos a falar do estilo de liderança autocrático, nós estamos a falar daquele estilo de liderança onde maior ênfase está no líder. Ou seja, o líder é que manda, o líder é que comanda, o líder é que decide e não precisa necessariamente colher opiniões de terceiros nem dos seus liderados antes de tomar decisões. Existem muitas características desse estilo de liderança. As comuns são a arrogância, a prepotência, enfim, entre outros, aqueles que muitas das vezes até ferem os direitos humanos. Agora, quando nós estamos a abordar sobre o estilo de liderança democrático, é um estilo que está essencialmente assente nas convicções grupais. Ou seja, é um estilo de liderança onde o líder colhe opiniões do seu grupo antes de tomar a decisão. E a decisão, geralmente, é uma decisão do interesse comum. E é um estilo de liderança onde o líder tem empatia, onde o líder, acima de tudo, vela também os interesses dos seus liderados. Agora, o outro estilo de liderança, o liberal, é um estilo de liderança que tem muito a ver com o líder deixar as coisas andarem, porque não precisa necessariamente da presença do líder antes de tomar uma decisão. Ou seja, o líder é um mero complemento. Agora, qual é o melhor estilo de liderança? Prontos. Eu diria que todos os três estilos de liderança são importantes,
dependendo do contexto. Por exemplo, quando nós estamos a falar da defesa e segurança, no campo militar, o estilo que se adequa não é liberal. Vai haver golpe toda hora. Não é nem tão pouco democrático, porque o militar, quando quiser ir à guerra, vai, quando não quiser, não vai. Aliás, há uma máxima na vida militar que diz que primeiro é cumprir, depois reivindicar. Ou seja, o estilo de liderança que mais adequa ao ramo militar é o estilo de liderança autocrático. Agora, quando nós estamos a falar das organizações essencialmente empresariais, o estilo recomendado é, portanto, democrático. Por quê? Porque a empresa precisa produzir, precisa vender, precisa de ter lucros para poder fazer a sua manutenção no mercado. Então, você, líder, não pode focar-te simplesmente naquilo que você pensa. Você deve ouvir os outros porque o mercado é dinâmico. Para as organizações empresariais, o estilo que mais se adequa, de facto, é o democrático. Agora, para as organizações não governamentais, as organizações de caridade, para algumas ONGs específicas, o estilo que mais se adequa é, portanto, o estilo liberal. O associativismo adequa-se mais, então, o associativismo, melhor dizendo, adequa-se mais também ao estilo liberal, onde o líder não precisa comandar, não precisa obrigar, as pessoas têm o livre-arbítrio de também exporem aquilo que são as suas aspirações. Então, os estilos de liderança dependem muito do contexto. Agora, nós temos esses estilos que são tradicionais. Existem também os estilos que são modernos. Existem vários, mas eu resumi em 3. O ressonante, dissonante e transformacional. O que é o estilo de liderança ressonante? O estilo de liderança ressonante, em poucas palavras, é o estilo de liderança onde o líder é visto como bom. Ou seja, é o estilo de liderança onde o líder vela também os interesses dos seus liderados, onde a característica principal do líder é o consenso. Ou seja, nós temos nesse estilo de liderança ressonante o democrático. Aqui o líder é empático, tem empatia, ele quer sentir também a dor dos seus liderados. E ele vela também pelos interesses dos seus liderados, embora que o foco é, portanto, resultados organizacionais. Agora, o estilo dissonante é o estilo de liderança onde o líder é visto como mau. É o estilo de liderança onde o líder não tem empatia, onde o líder vela essencialmente dos seus próprios interesses. Ou seja, nesse estilo de liderança, em termos tradicionais, enquadra-se o autocrático. Agora, temos o estilo transformacional. Eu penso que esse é o melhor estilo de liderança, porque ele adequa-se a tempo e espaço, em qualquer circunstância. Por quê? Porque é um estilo de liderança. Ou seja, quando nós estamos a falar de líder e liderança, geralmente o foco principal são o alcance dos objetivos organizacionais. Há líderes que chegam, há líderes bajuladores também, que chegam e dizem: olha, vocês são bons trabalhadores, vocês, sim senhor, eu estou satisfeito com o vosso trabalho. Quando ele faz isso, ele quer que vocês fiquem motivados para vos dar um trabalho maior. Quer dizer que o foco aí dessa motivação é alcance dos objetivos organizacionais. Agora, a liderança transformacional é uma liderança que transforma a vida social, a vida pessoal, que desenvolve a vida deste caso, do trabalhador, a vida do liderado. Ou seja, é um estilo que não se foca simplesmente pelo alcance dos objetivos organizacionais, mas foca-se também na estabilidade emocional, na estabilidade familiar, na estabilidade social do próprio trabalhador. Então, é nesse estilo onde surge um outro estilo, que é o estilo coach. O estilo de liderança coach é um estilo de liderança que vela pelo desenvolvimento pessoal do liderado. Então, é o que mais se recomenda hoje a nível das organizações, né? Então, nós precisamos perceber que um líder é essencialmente aquele que motiva,
e que permite com que os objetivos organizacionais sejam alcançados. E nós precisamos também diferenciar, neste caso, a questão do líder e do chefe. Ouve-se muito falar aí e, obviamente, você vai acompanhar já a seguir, né, no seu ecrã, a diferença entre o chefe e o líder. Conforme nós estamos a ver agora aqui no nosso ecrã, o chefe manda, o líder orienta. O chefe diz, eu sou, eu posso, eu faço. O líder diz, nós. O chefe diz, vá. O líder diz, vamos. O chefe procura culpados. O líder acompanha, apoia. O chefe fiscaliza, o líder confia. O chefe desmoraliza, o líder assume responsabilidades, conforme vocês estão a ver neste gráfico, nesta figura, no vosso pequeno ecrã. Então, há uma pergunta que não se deixa calar. Quais são os traços comuns de líderes, né? Existem vários tipos de liderança, já vimos. Agora, quais são os traços comuns de liderança? Existe uma série de traços comuns de liderança. Eu vou rapidamente dizer quais são. Autoconfiança. Neste caso, os líderes têm autoconfiança. Autoconfiança é confiança de si mesmo. Porque se você não tiver confiança de si mesmo, você não vai influenciar outros. Visão clara do futuro. O que é visão? Ver o futuro no presente. Então, todo líder deve ter a capacidade de ver o futuro no presente para poder influenciar os outros a fazer o mesmo. Competências comunicacionais. O líder deve saber comunicar, deve ter empatia, deve saber ouvir antes de tomar decisões. Senso de justiça e espírito inclusivo. O líder deve ser uma pessoa justa e uma pessoa que inclui. Outra característica importante é o espírito de equipa e gestão de conflitos. Há líderes que são os principais protagonistas das dissensões, os principais protagonistas do mau clima, do mal-estar. Por que muitos treinadores, né, de grandes equipas são despedidos precocemente? Porque o treinador, quando chega numa equipa, só porque o Cristiano Ronaldo é craque, o Messi é craque, e os craques têm as suas manias, e muitas das vezes têm o apoio da direção. Então o treinador quer desafiar o jogador. Isso é falta de liderança. Eu, se for um treinador desse grande jogador, eu vou me aproximar ao jogador, eu vou criar um clima do bem-estar ao jogador, porque eu posso perder o meu pão em função do jogador. Isso não é perder a autoridade, isso é liderança. Então o líder deve saber gerir conflitos, até elaborar conflitos organizacionais. Outra característica muito importante, antes de nós falarmos, neste caso, né, dos tipos de líderes, porque falamos já dos tipos de liderança, é a personalidade equilibrada e a inteligência emocional. O líder deve ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de identificar as tuas emoções, identificar as emoções dos outros e usá-las em seu próprio benefício. E a inteligência emocional exige muito de nós a empatia, existe muito de nós a escutativa, exige a autorresponsabilidade e, acima de tudo, o ponto crucial da inteligência emocional é o autoconceito, é o autoconhecimento. É muito importante o líder conhecer-se para melhor conhecer os outros e saber lidar com ambos. Agora, quais são os tipos de líderes? Pronto, existem vários tipos de líder. Falamos de liderança tradicional, liderança moderna. Agora vamos falar dos tipos de líder, né? O primeiro tipo de líder é o tipo de líder nato. Depois temos o treinável e o formidável. Nato é aquele líder que já tem consigo aquele dom, né, de ser líder. Reúne características e personalidades e tem atitudes que fazem dele realmente um líder, mesmo sem aprender ou passar numa escola. É um líder que tem dom de liderar. Há crianças assim. O menino tem a capacidade de influenciar os outros para o jogo, tem a capacidade de influenciar os outros e aquilo que ele diz, os outros também acompanham. É alguém que já tem essa característica inata. E temos o treinável. O tipo de líder treinável é aquele líder que, mesmo não tendo essas capacidades inatas, mesmo que não seja um líder nato, mas é alguém que desenvolve habilidades de liderança em função
do treino, da preparação, de formações como essas que vocês estão a acompanhar ali na vossa telinha. Então, o treinável é aquele que treina. E há um amigo até que dizia assim, olha, o Messi é nato, tem dom de jogar. O Cristiano Ronaldo, apesar de não ter dom, mas trabalhou muito em que os resultados dele só são mais recordes. Agora, o formidável, eu penso que é todo líder que todo liderado gostava de ter. O formidável é aquele que, apesar de ter o dom, é alguém que trabalha o seu dom. E eu quero vos dizer algo muito importante, isso é estudado cientificamente. O talento não é tudo para ir longe na vida. É necessário você treinar, é necessário você aprender, é necessário você conhecer, porque os teus conhecimentos, de facto, vão determinar o teu alcance na vida. Se você conhecer pouco, você vai alcançar pouco nesta vida. Você que está desempregado, tu não sabes que se você tiver conhecimento técnico profissional, você próprio vai adquirir ou vai arranjar o teu emprego para si próprio. Você próprio vai criar o teu próprio emprego. Então, nós devemos ter um mindset, uma mentalidade configurada para o sucesso. E isso requer, então, trabalho, mais um pouquinho de talento. Ok, então, a questão que não se deixa calar é como ser um líder eficaz. Como é que nós podemos ser um líder eficaz em plena pandemia, em plena crise? Como é que nós podemos nos tornar um líder eficaz? Primeiro ponto para ser um líder eficaz, você precisa conhecer-se a si próprio. Você precisa ter o autoconhecimento. Se você não se conhece, você estará sempre a criar autossabotagem para si próprio e para a sua equipa. Há líderes que são pessoas extremamente nervosas. Por quê? E o ser nervoso é que faz com que as pessoas boas saiam do seu meio. Então, use esse seu ser nervoso em benefício de si próprio, através de inteligência emocional. Ou seja, conhecer-se a si mesmo, você é o seu melhor professor. Mesmo quando você falha, quando você se conhece, você consegue dar-se melhor lição. Todo líder deve conhecer-se a si próprio. Assuma as suas responsabilidades e não culpe os outros. Isso tem a ver com autorresponsabilidade. Quando você conhece a si próprio, você tem autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é mais do que ter responsabilidade própria. A autorresponsabilidade é você perceber que tudo que acontece na sua vida é inteiramente sua própria responsabilidade. Ou seja, há uma técnica que eu aprendi na Febracis, né? Que é uma técnica 10-90, que diz que para você ter uma melhor autorresponsabilidade, você precisa perceber que tudo quanto acontece na sua vida, apenas 10% é culpa dos outros. 90% é sua. E quando você tiver essa filosofia de vida, fará com que, ao invés de culpar os outros por tudo quanto acontece na sua vida, você assumir as suas próprias responsabilidades. E o ser humano é alguém que está muito habilitado a encontrar culpado tudo quanto acontece na sua vida. Então, inverta. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você olha para si próprio e diz que eu falhei. E automaticamente você vai melhorar. Mesmo que foram outras pessoas que falharam. Mas o fato de você dizer eu falhei, você estará a ver o problema e automaticamente a solucionar o problema. Porque focar-te nos outros não vai lhe fazer nada bem na resolução de conflitos, principalmente na liderança. Então, deve conhecer-se a si mesmo, né? Use suas experiências para o seu crescimento. Isso tudo tem muito a ver com conhecer a si próprio. Segundo, estar aberto ao mundo externo. É uma grande necessidade que os líderes possam estar abertos a novas experiências, né? Quando você não aprende com as experiências passadas, você dificilmente vai conseguir ter bons resultados no presente. Então, não se prenda pelas experiências passadas. Não fique preso pelas experiências passadas. Esteja aberto para o mundo, né? Não importa as vitórias que você obteve na sua liderança, mas você deve acompanhar as novas dinâmicas de liderança do mundo atual. Então, estar aberto ao mundo exterior, novas experiências, é o segundo ponto para ser um líder eficaz. E, resumidamente, o terceiro para poder ser líder eficaz é esteja disposto, primeiro, a desaprender, a reaprender, desaprender, aprender e reaprender. Desaprender é você ter a capacidade de desfazer-se dos hábitos e costumes antigos. Por exemplo, nós usávamos telemóveis, né, de botão, como se diz nas gírias. E esses telemóveis
quase que não tinham visor colorido. Então nós tínhamos que apertar nos botões. E se você não consegue desaprender essa dactilografia, se você não consegue desaprender esse castigo de apertar nos botões, você não vai conseguir usar os telemóveis digitais. E hoje, os telemóveis que estão na moda são digitais. Então você deve aprender a desaprender. E depois tem que aprender. Você tem que ter uma mente aberta para poder aprender novas coisas. E em terceiro, reaprender, né? Reaprender. Primeiro, para lembrar, é desaprender, depois aprender e reaprender. Ou seja, você desaprendeu algo e depois aprendeu algo novo. Só que daqui a mais alguns anos, essa coisa nova que você aprendeu, você já não vai valer. Então tem que reaprender. Tem que ter uma mente aberta. Né? Há uma revista que diz que o analfabeto do século XXI, hoje, é aquele indivíduo que não conhece a informática e que nem fala inglês. Então, isso é um desafio que se coloca hoje para um líder eficaz. Ter a capacidade de desaprender, né? Reaprender ou seja, desaprender, aprender e reaprender. Né? Agora, para nós terminar esse módulo, há um estudo de caso que se coloca aí conforme vocês estão a ver no ecrã, estudo de caso. E vocês podem ler comigo. Qual é o estudo de caso que nós vamos analisar hoje? O estudo de caso que nós vamos analisar hoje é, portanto, da doutora Joana Santos. A doutora Joana Santos é responsável, preste muita atenção, é responsável por um grupo de 6 pessoas que são profissionais altamente qualificados para as funções que exercem. Estes 6 elementos apresentam um elevado nível de produtividade. A doutora Joana Santos dá-lhes muita autonomia na tomada de decisões, na execução das tarefas. Já trabalham juntos há 2 anos, sensivelmente, sem nunca ter existido problemas de maior. No entanto, há mais de 1 mês e meio, a doutora Joana Santos apercebeu-se da existência de problemas internos entre o grupo, sem que, no entanto, isso prejudique o desempenho do grupo. Agora, a questão que se coloca é, baseando-se na teoria de 3 estilos tradicionais de liderança, nós vimos, né? São estilos de White, Left. Em qual dos estilos colocaria a doutora Joana Santos? Então, você precisa justificar a sua questão. Segundo, conforme vocês estão a ler ali, qual das alternativas que se seguem lhe parece mais concreta ou a tomar decisão pela doutora Joana Santos perante este problema que surgiu há mais de 1 mês e meio? Linha A melhor decisão da doutora Joana Santos será manter o estilo de liderança e deixar que o grupo resolva os seus próprios problemas por ser insuficientemente maduro. Linha B, a doutora Joana Santos deve interferir, se possível, mudar o estilo de liderança de sempre em função das circunstâncias, porque o grupo se deparou com um problema entre eles que antes não existiam. Então você pode repetir o vídeo, as questões estão ali, analise comigo e voltaremos no módulo a seguir. Obrigado.